Muito bom, bem-vindos ao canal Prof. Martins Bio. Vamos falar dentro do assunto divisão celular, vamos fazer agora nesse vídeo uma comparação entre mitose e meiose em linhas gerais. Assistam no canal as fases da mitose e as fases da meiose. Bem, para dar início, afinal de contas, já que vamos falar de divisão celular, afinal de contas, quando as células se dividem? Bom, depende. Em algumas partes do corpo, como na mucosa oral, na epiderme, medula óssea vermelha, o duodeno, por exemplo, a cada 24 horas, o esôfago semanalmente. Então, existem partes do nosso corpo que ficam continuamente entrando em divisão celular. Outras, por exemplo, nunca se dividem, com a maioria das células nervosas, nem todas, certo? Nem todas. Existem algumas áreas do encéfalo que fazem divisão celular, sim. E células musculares. Eventualmente, por exemplo, no caso de um ferimento, uma cicatrização, os fibroblastos vão ser acionados para isso, tá? E por acionamento, em caso de partes lesadas, no fígado, rins e pulmões. Há dois processos aqui, tá? O primeiro processo é o evento, para que a ação da divisão celular ocorra. Segundo, são as substâncias, as enzimas que estão envolvidas nesse processo e que vão permitir a divisão celular. Falando aqui do ciclo celular, nós temos três partes fundamentais. Tá? A intérfase, certo? A intérfase, a mitose propriamente dita, tá? E junto da mitose nós temos a citocinese, que é a divisão celular, tá? A divisão citoplasmática das duas células formadas. Então nós vamos ter uma aula específica para cada uma dessas fases aí, certo? Mas eu vou dar aqui em linhas gerais. Então a fase G1 é quando a célula está trabalhando normalmente, a célula está em crescimento, porque logo depois da divisão celular ela está num tamanho bem menor, tá? Então, ela entra na fase G1. A fase G0 seria uma fase estacionária, seria uma fase em que a célula está esperando para continuar a divisão celular. Por exemplo, o fibroblasto poderia ficar aqui até o surgimento de um ferimento, tá? Quando a célula decide que vai fazer a divisão celular, ele passa para a fase S, da interfase ou interfase, tá? Fase S, que é crescimento e duplicação de DNA e dos centrossomos, que nós vamos falar depois. E a fase G2 é o crescimento máximo da célula, tá? O máximo que ela puder de preparação para a divisão celular. E a mitose é formada pelas fases prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e a citocinese, certo? E a citocinese, que é a divisão citoplasmática. Então, falando inicialmente da mitose, nós temos aqui dois grupos celulares, tá? As células reprodutoras, e as células reprodutoras são aquelas que servem para a reprodução, no caso dos humanos, espermatozoide e óvulo, certo? E no caso dos humanos nós temos 46 cromossomos, os espermatozoides vão ter 23 cromossomos, o óvulo 23, e na fecundação, que é o restabelecimento do número cromossômico, então a criança, né, o bebê, vai ter os 46 cromossomos novamente. Então as células reprodutoras elas têm que ter um conjunto simples, né, haploides. Então haplo significa simples, ou seja, um conjunto cromossômico. E a gente usa essa letra N, N de número de cromossomos, tá? Então uma célula N vai originar outras duas células N. Então a mitose visa manter a haploidia, tá? Manter o número de N cromossomos. Esse é o objetivo principal da mitose. Então aqui nós temos 23 cromossomos e duas células com 23 cromossomos, certo? Então a mitose mantém o número de cromossomos, certo? As células somáticas, voltando a falar um pouquinho das células reprodutoras, onde surgem as células reprodutoras? No caso do espermatozoide, vai surgir do testículo, que é o órgão reprodutor, é uma gônada masculina. E no caso do ovócito ou óvulo, tá?
vem do ovário, que é a gônada feminina, certo? As células somáticas, então, a soma significa corpo, tá? As células somáticas diploides são aquelas que apresentam 2 conjuntos cromossômicos. Então, e aí vem a palavra, né, do grego diplos, que é duplo ou 2 vezes. Então, 2 vezes 23 cromossomos. Então, nós temos 23 pares, ou 46 cromossomos. Então, uma célula diploide dá origem a outras 2 células, tá? E uma célula com 46, 2N é igual a 46, uma célula com 46 é igual a 2 células com 46 cromossomos. Nós podemos dizer que N é igual a 23 cromossomos também. Bem, pensando no ciclo celular, uma comparação aqui rápida para a gente entender os processos, tá? Vamos imaginar aqui na ordenada quantidade de DNA por célula. E aqui as fases do ciclo celular. Então notem que a célula, quando está em G1, ou seja, ela está trabalhando normalmente, está em sua atividade transcricional, no início ela cresce para atingir o tamanho correto da célula, então ela segue as suas atividades ali. Então essa célula está em G1. Quando ela precisa dividir, ela é acionada, né, por um start, então ela entra na fase S, que é a fase de síntese. Observem que aqui, vamos imaginar que aqui está representando os nossos 46 cromossomos, né? Então isso aqui é uma molécula de DNA. Olha o que está acontecendo com essa molécula de DNA. Ela está fazendo replicação ou duplicação celular. E esse material genético aqui é exatamente igual a esse aqui, certo? Então a célula vai duplicar o seu material, então sai de C para 2C, certo? Até ficar duplicado, olha aqui, ó. Nós temos 46 e mais 46 moléculas de DNA. 2 vezes 46 moléculas de DNA na fase de G2. E aí G2 vai aumentar bastante o seu tamanho até entrar na fase de mitose. E o que acontece? Metade desse material genético, certo? 46 moléculas de DNA vem para cá e 46 moléculas de DNA vem para cá. Então nós estamos aqui passando pela mitose até começar na fase G1 novamente. Muito bem. Nós estamos aqui comparando os 2 processos, tá? A gente vai ver isso em linhas gerais. As fases nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Então nós temos aqui a mitose, tá? E a meiose, certo? Muito bem, eu vou mostrar aqui para vocês, o símbolo da mitose é um M, tá? M e exclamação, tá? O símbolo da meiose é um R de reducional, R e exclamação, ok? Muito bem. Outra coisa, tá? Sempre, certo? Sempre vai sair de um par de cromossomos homólogos na célula. Nós sempre temos uma célula parental. Aqui tem uma célula parental e aqui tem outra célula parental, né? Identificamos aqui as 2 células parentais. Então tem 2 cromossomos, tem um par de homólogos. Quantos pares de homólogos nós temos na espécie humana? 23 pares de homólogos. E quando a gente fala homólogo significa que apresenta os genes na mesma posição, certo? Então os 2 cromossomos têm o gene na mesma posição, ok? Então, por exemplo, então Martins, os genes estão na posição e eles são iguais? Não são, tá? Eu poderia ter aqui, por exemplo, tá? O gene para cabelo branco, tá? Só um exemplo aqui, tá? E um gene para cabelo vermelho aqui, ó. Eles estão na mesma posição porque é gene para cor do cabelo, tá? Mas a informação que cor do cabelo isso pode ser diferente, tá? Então, a partir dessa célula parental aqui e aqui, certo? Nós temos o seguinte: a duplicação dos cromossomos homólogos, tá, ocorre tanto aqui quanto aqui, certo? E é uma única duplicação, ou seja, é o único momento que vai haver duplicação, é logo no início da divisão celular, certo? Muito bem.
Aí nós temos o par de cromossomos homólogos duplicados. Agora tem o detalhe, esse lado aqui, ó, é exatamente igual a esse aqui, tá, gente? E esse lado aqui, tanto faz, tá? Do outro lado também, ó, esse lado é exatamente igual a esse. Aqui sim, a replicação é autêntica, é checada parte a parte. E essa duplicação aqui é idêntica, tá? E nós vamos chamar essas duas partes aqui de cromátides irmãs. Ó, uma cromátide irmã, outra cromátide irmã. Uma cromátide irmã e outra cromátide irmã. Certo? Indo para o lado da mitose, nós temos o seguinte, olha só, depois da duplicação nós temos os 23 pares, né? E aqui tá, é uma representação, porque não teria espaço aqui para representar os 23 pares de cromossomos duplicados, tá? Então vamos imaginar que esses aqui representam os 23 pares. Então cada par está duplicado. Agora não mudou, certo? O número cromossômico, certo, gente? Aqui eu ainda tenho 46 cromossomos, certo? Ainda tenho 46 aqui. Assim também, aqui também tem 46 cromossomos, ok? Muito bem. Eles só estão duplicados. Bem, o que vai acontecer aqui, tá? Então, se eu tenho 46, significa que essa célula é diploide, tá? E essa célula também é diploide, ok? Muito bem. Indo ainda do lado da mitose, nós temos o seguinte, vai acontecer o momento em que vai haver a separação das cromátides irmãs. Então essa cromátide vai se separar dessa, e cada cromátide vai ir para um lado, para um polo das células que estão se dividindo, tá? Então essa cromátide vai para um lado e essa cromátide vai para outro lado. Muito bem, certo? Momentaneamente eu tenho aqui, rapidamente assim, nós temos aqui 92 unidades de cromossomos, tá? Então isso vai terminar em seguida, vai terminar aqui, ó, ok? Na citocinese, então, que é a separação citoplasmática das duas células, nós vamos voltar a ter essa célula original aqui, ok, gente? Que é diploide. Essa aqui em cima também é diploide, ela também é 2N. Ok? Muito bem. Agora indo para meiose. Exatamente aqui, nessa posição onde essa célula está, aqui começa a diferença. Nós falamos das fases da meiose em duas fases, meiose 1 e meiose 2, certo? Então observem aqui na meiose 1 o que está acontecendo, tá? Observem que na meiose 1, tá? Nós temos que esse cromossomo veio para cá, certo? E esse cromossomo veio para cá. Primeiro aspecto. Então, eu tenho aqui uma célula 2N, né? E agora surgem duas células haploides. Então, vou falar um pouquinho dessa célula 2N. O que é uma célula 2N? Ela tem 46 cromossomos duplicados, ou 23 cromossomos duplicados. Quando nós separamos os homólogos, separação dos cromossomos homólogos, nós temos 23 cromossomos homólogos aqui e 23 cromossomos duplicados aqui e 23 cromossomos duplicados aqui. Os homólogos estão separados agora. Então, essa fase é chamada de reducional. A gente vai reduzir o número de N cromossomos. Nós passamos de uma quantidade de 2N para N, certo? É uma fase reducional. E na meiose 2, certo? Na meiose 2, nós temos a separação das cromátides. Ó, essa cromátide veio para cá e essa cromátide veio para cá. Essa cromátide veio para cá e essa cromátide veio para cá, certo? Então, assim, em outras palavras, o que eu quero dizer, essa meiose ela é equacional. Por que equacional? Significa que ela mantém a haploidia, tá? Como se fosse a mitose, tá? Essa fase. Por quê? Aqui eu tenho 23 cromossomos, certo? Eles estão duplicados, mas são 23. Aqui eu também tenho 23 cromossomos. Eles estão duplicados,
mas nós temos 23. Aqui nós vamos ter também 23 cromossomos, olha só. Aqui haploide, haploide, haploide e haploide, certo? Então aqui ocorre a separação das cromátides, como acontece lá na mitose, tá? Então separação das cromátides aqui. E vocês devem ter observado, a partir daqui, né, na fase reducional, que houve mistura de material genético. Ou seja, as 4 células aqui, elas são diferentes umas das outras. Nós não vamos encontrar uma célula exatamente igual à outra, tá? Essas células, elas são diferentes. Então, assim, essa variação aí, tá? As bases para a variação na meiose, nós encontramos 2 fenômenos, tá? 2 fenômenos importantes. Então, primeiro fenômeno, a separação, segregação aleatória e independente dos cromossomos homólogos. É a primeira fase. É a primeira base, melhor dizendo. O que eu quero dizer com segregação? Bom, vocês têm ali o A grande e o A pequeno. Vamos supor que esse dedo aqui é o A grande e esse aqui é o A pequeno, tá? E vocês vão observar que aqui tem 4 cromossomos, certo? 4 cromossomos, mas só tem 2 cromossomos para essa célula. A célula original tem 4 cromossomos e aqui só tem 2 cromossomos. Então significa dizer o seguinte, que cada par só vai enviar para o gameta um cromossomo. Mas que cromossomo vai? O A grande ou o A pequeno? Vamos supor que vai o A pequeno. Pode ir o A grande. É aleatório. Tanto faz se for o A grande, o A pequeno ou o A grande. Isso é aleatório, certo? E o que quer dizer independente? Vamos supor que aqui foi o A pequeno, no par 1, tá? No par 2, quem vai? O A grande ou o B grande ou o B pequeno? Ah, foi o A pequeno ali, agora está na hora de ir o B grande. Não, pode ir o B pequeno. Par 3, pode ir o C pequeno. Par 4, pode ir o D pequeno. Isso é independente. A segregação não depende de nada, não depende do que aconteceu nos outros cromossomos e nem o que vai acontecer nos próximos cromossomos que fizerem segregação. O trabalho, a segregação, ela é independente, além de aleatória, certo? Então notem aqui, ó, o cromossomo A grande é pequeno, B grande e B pequeno, eles vão duplicar, e aqui, ó, cromátides irmãs, cromátides irmãs, cromátides irmãs e cromátides irmãs. Aí, separou os homólogos, um homólogo aqui, esse roxo veio para cá, esse outro homólogo vermelho veio para cá, esse azul aqui veio para cá, azul escuro, esse azul claro veio para cá. Esse azul escuro veio para cá e esse azul claro veio para cá. Então nós podemos ter essa continuação ou essa continuação. Se for nessa continuação, certo? Nós temos aqui o A grande e o B grande. Então A grande e B grande, A grande e B grande. Aqui só A grande e B pequeno, A grande e B pequeno. Aqui A grande e B pequeno, A grande e B pequeno. E aqui A pequeno e B grande. Então notem que as 4 células, né, dentro dessas possibilidades aqui, certo? Elas são diferentes umas das outras. Isso permite variabilidade genética. Isso dá variabilidade genética. É um grande mecanismo, ou seja, cada indivíduo, seja ele humano ou de outra espécie, tá, que passou por meiose, vai apresentar variabilidade para poder enfrentar o ambiente. Então, falando ainda da espécie humana, nós temos 23 pares. Ó, eles estão aos pares, a base aqui é 2, o expoente é 23, certo? Nós temos então 8.388.608 possibilidades, conjuntos cromossômicos só com essa segregação, certo? Voltando um pouquinho aqui, se a gente pensar que um cromossomo veio do pai e outro cromossomo veio da mãe, e na hora da segregação aleatória for mais cromossomos do pai, por isso que nós encontramos pessoas mais parecidas com o pai, tá? Se na hora da segregação aleatória for mais cromossomos da mãe, a gente vai ter pessoas mais parecidas com a mãe, tá? Mas isso é aleatório, certo? Muito bem. Então, a outra base aqui é o crossing over, ou seja, a mistura
como nós vimos na lâmina anterior, tá? Vocês podem notar aqui, ó, aqui eu tenho gene e esse gene está na mesma posição, por isso eles são homólogos. Então ocorre o crossing over, certo? Nessa região aqui, e aí o cromossomo em azul aqui vai ter uma partezinha vermelha, o cromossomo vermelho vai ter uma partezinha azul. Isso é recombinação gênica, tá? Eles estão recombinando, as cromátides são recombinantes aqui. Também é uma origem de variação genética na meiose. Então, nos próximos vídeos, vamos falar de mitose, fase da mitose, fase da meiose. Se inscreva no canal, obrigado pela sua audiência. Bata o sininho, se inscreva no canal que para nós é muito importante. Abraço!